O meu nome é Guida Esteves e hoje estou acompanhada pelo meu muito estimado amigo Enoque Pinto, amigo e irmão na fé, em Cristo Jesus. Nós estamos gratos e felizes. Gratos porque temos um Deus maravilhoso onde podemos depositar as nossas expectativas, as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos medos, mas também alegres, porque esse maravilhoso Deus deixou-nos promessas que nunca falharam. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até um dia que aguardamos com muita expectativa, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o nosso Deus deixou-nos um mapa, deixou-nos um livro, a Bíblia Sagrada, onde nós podemos ter orientações para todas as necessidades da nossa vida. Na nossa comunidade cristã, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos por hábito fazer um estudo organizado da Palavra do Senhor. E esta semana estamos a debruçar-nos sobre o tema Missão junto do nosso próximo. E esta semana há duas perguntas que são um pouco inquietantes. E vou já lançar ao meu muito estimado amigo a primeira. Enoque, a pergunta das perguntas. Queres falar-nos sobre qual foi e o que é que estava inerente à mesma? Ok, muito obrigado, Guida, por estarmos aqui também para falarmos sobre este tema tão importante, que tem a ver com o amor ao próximo, mas o amor ao próximo não resulta apenas e tão só daquilo que é o nosso amor em termos horizontais, mas resulta inicialmente do amor a Deus acima de todas as coisas. Bom, mas o que é certo é que este encontro deste doutor da lei com Jesus, ele vinha com, podemos dizer assim, querer testar Jesus em relação, portanto, com a maneira como ele poderia alcançar ou como poderia herdar a vida eterna. E esta pergunta que ele faz a Jesus tem realmente alguma coisa de importante, porque, para todos os efeitos, o ser humano faz muitas perguntas, ele tem discernimento, tem inteligência, tem raciocínio. Como tal, há muitas perguntas que pode fazer. Mas o que é certo é que a pergunta que ele fez a Jesus era, podemos dizer assim, nuclear. Porquê? Porque ele queria saber como alcançar a vida eterna, como herdar a vida eterna. E esta é uma pergunta que o doutor da lei fez, mas também nós podemos colocar a nós próprios o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer para alcançar realmente essa graça. Poder viver um dia a vida eterna. Porque a nossa vida hoje aqui é uma vida efêmera, uma vida que tem um início e tem um fim. A imprevisibilidade da vida, que Tiago relata muito bem, no capítulo 4, Tiago, no versículo 14, a vida é um vapor que aparece e depois se desvanece, mas o que é certo é que nós, como cristãos, temos uma esperança muito grande. A esperança de como Jesus ressuscitou, um dia quando Ele voltar, nós poderemos ressuscitar e receber uma herança. Uma herança. Sim. Lucas capítulo 10, em Lucas capítulo 10, que é onde vemos esta história contada de maneira muito interessante, no versículo 26, nós podemos ver como é que Jesus respondeu, o método que ele utilizou. E é muito interessante que Jesus muitas vezes utiliza este método. Sem dúvida. Responde com uma pergunta. Responde com uma pergunta. Levando o interlocutor a raciocinar, a pensar, porque Jesus sabe todas as coisas. E ele sabia que aquele homem sabia muito. Ele era um doutor da lei, não é? E então Jesus respondeu-lhe com uma pergunta. O que é que está escrito na lei?
E como é que tu interpretas isso que está escrito na lei? Tu sabes ou não sabes? Até porque esta pergunta, o doutor da lei vai buscar 2 versículos diferentes, em contextos diferentes, mas que têm em comum alguma coisa, que é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, que vem no Shema, ou seja, em Deuteronômio 6, versículo 5, não é? E que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e realmente colocar Deus como o foco principal. E depois em Levítico 19, 18, fala-nos então do amor ao próximo. É interessante que o doutor da lei vai buscar estes 2 versículos para dar a resposta a Jesus, não é? Ele sabia. Ele sabia o fio condutor da lei, sim, que era o amor. Só que havia qualquer coisa que ele... eu pensei, bom, isto é apenas uma conjectura minha, no sentido, o doutor da lei vinha testar Jesus porque ele ouvia que Jesus fazia milagres ao sábado, havia algumas acusações de que Jesus não guardava o sábado. Portanto, ele vem com uma subtileza para testar Jesus e saber o que é que ele pensa acerca, portanto, da vida eterna. Como é que nós podemos alcançar a vida eterna? E para o doutor da lei era guardar a lei. Era fazer. Mas fazer o quê? Não é? E o próprio Jesus vai apanhá-lo, digamos assim, em contramão, quando efetivamente ele responde, e agora Jesus tem que ir por um caminho sábio, de maneira sábia, de maneira muito perspicaz. Sem dúvida nenhuma. No fundo, meus estimados, a palavra de Deus, como dissemos no início, tem tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E o Senhor deseja que nós estudemos, que nós possamos escavar a palavra do Senhor, de forma a conseguirmos compreender o que é que o Senhor pretende de nós. Ellen White escreveu: Cristo tornará clara a sua palavra a todos os que o procuram em sinceridade de coração. Os que a estudam com a mente aberta à iluminação do Espírito Santo, que é Deus conosco hoje, não permanecerão em trevas. E se nós vermos o que é que David disse no Salmo 119, no versículo 105... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ora, aí está. Portanto, na palavra de Deus, aquele doutor da lei poderia encontrar e nós podemos encontrar. E em 2 Timóteo 3,16 diz-nos toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa. Portanto, é apta para nos ensinar, para nos redarguir, para corrigir, para nos instruir em justiça. E note, continuando a tentar dissecar este encontro fabuloso, quero, por favor, agora falarmos sobre a resposta, talvez inesperada, do doutor da lei, a forma sábia, divina, como o verdadeiro mestre dos mestres remata a conversa. É evidente que o doutor da lei, ele sabia, podemos dizer assim, porque ele imediatamente responde fazendo referência à lei. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E depois, lá vem Levítico 19, 18, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, ele, em termos de teoria, ele estava realmente bastante conhecedor daquilo que era a lei, a letra da lei, não é? Jesus vai lhe dizer de uma maneira muito objetiva: pois bem, então, se tens essa noção de que a lei é importante e que o amor a Deus é importante e o amor ao próximo também é muito importante, então faz isso e viverás. Muito simples. Tão simples, não é? Mas tão difícil. Tão difícil porque, como seres humanos pecadores, não é? Nós, para todos os efeitos, somos transgressores da lei.
como é que nós podemos, agora, por nós próprios, fazer alguma coisa quando nós já estamos condenados pela lei? Só o próprio Deus, o próprio Criador, não é? Aquele que é o Senhor, é que pode criar condições para que o amor dele possa agora ser manifesto na nossa vida e assim podermos amar o nosso próximo. É evidente que aqui o facto de conhecermos não basta. Temos que avançar, temos que aplicar. Aliás, Tiago, ele vai nos dizer que a fé que não tiver obras é morta em si mesmo. Mas depois diz: mas ao homem é vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ora, é esta compreensão que Jesus quer passar também para este doutor da lei, não é? Porque o amor a Deus resulta de uma comunhão com Ele. Como há bocadinho falavas, é necessário que nós valorizemos a palavra, ou seja, que possamos lê-la, possamos meditar nela. É necessário, portanto, que guardemos esses mandamentos e sermos obedientes à sua voz. Ou seja, esta podemos dizer assim, observância da lei passa por nós termos prazer em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Mas isto não vem de nós. Nós não temos, por nós próprios, prazer em obedecer. Não temos. Quando nós amamos, temos prazer em que o outro, o alvo do nosso amor, se sinta bem, se sinta feliz. Exato. E isto é uma comparação muito, muito humana, não é? Agora, Deus, que nos ama de uma forma plena, só através deste conhecimento diário realmente com Ele e pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos obedecer e fazer do cristianismo um estilo de vida. Ora, não um conjunto só de dogmas, de doutrinas, de modos, mas um estilo de vida. É muito interessante. Eu trouxe aqui um pensamento que nos diz alguma coisa sobre o amor a Deus, não é? Acima de todas as coisas. Há uma frase que um dos que são considerados os pais da Igreja, não é? Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: ama a Deus e faz o que quiseres. Agora, é evidente que amar a Deus implica, como diz o versículo, não é? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Isto é, nós temos que procurar Deus com toda a nossa maior necessidade, não é? E depois há aqui algumas coisas que eu gostava de realçar. Se amamos realmente a Deus, o nosso desejo será dedicar todo o nosso coração, alma e força para amá-lo. Se amamos a Deus, não nos insurgiremos contra Deus e não usaremos nada do que temos ou somos em prol de outra coisa que não seja agradar a Deus. Se amamos a Deus, seremos tementes, e obedientes a Ele e nunca agiremos ou tomaremos decisões que vão contra Ele ou a sua vontade. Se amamos a Deus, perceberemos que a vida sem Deus é vazia e insípida. E se amamos a Deus, percebemos que quanto mais próximos de Deus, mais felizes nos sentimos. E é neste contexto que nós vamos agora também, porque o apóstolo João, o que é que ele diz? É alguma coisa muito interessante, aliás, vem na nossa lição. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Não é? Quer isto dizer que nós não podemos dizer que amamos muito a Deus, mas depois desprezar o meu irmão. Exatamente. Há uma coisa que não está, não está em condições. Pode ser o meu irmão, Sim. minha mulher,
O próximo não quer dizer que seja só o irmão, não é? E é muito interessante porque é exatamente isso que Jesus quer fazer com que este doutor da lei entenda que não basta a teoria, é necessário passar à prática. Não é? Muito bem, Ellen White escreveu: Cristo sabia que ninguém poderia obedecer à lei pela sua própria força. Ora, não é? Só aceitando a virtude e a graça de Cristo o poderia fazer. E a dificuldade estava exatamente aqui, porque o doutor da lei, infelizmente, sabemos, não só este doutor da lei, mas os outros líderes religiosos do tempo de Jesus, eles achavam que Jesus, portanto, era alguém que queria transparecer alguma coisa, mas que efetivamente não correspondia àquilo que eles pensavam deveria ser as características do Messias, daquele que deveria vir para libertar Israel. Muito bem. Como vimos, como já se falou e analisámos, Lucas 27 e 28, diz, lá está, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com raciocínio também. Ora bem. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está uma nuance um bocadinho complexa. Muitas vezes há problemas graves de compreensão de quem somos e de, sendo filhos de Deus, sendo criados por Deus. No entanto, por vezes há muitos sentimentos de culpa. E o diabo é hábil em acusar-nos. Não conseguiste, falhaste outra vez, não vales nada, não prestas por nada, és uma cristã falhada. E só realmente, lá está, numa humilhação perante o Senhor, criando laços profundos com Deus, nós poderemos amar-nos a nós próprios, deixando que o amor de Deus flua através de nós para aqueles que nos rodeiam. Com esta promessa maravilhosa, faze isso e viverás. Viverás aqui nesta terra com mais felicidade, porque obedecendo ao Senhor e amando ao Senhor, seremos mais felizes aqui e viveremos eternamente pela graça do Senhor em nós. Gálatas 5,14 diz, amarás ao teu próximo, reforça, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, explica-nos um bocadinho mais do que é este amar ao nosso próximo. De uma maneira mais prática. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Fabuloso! Meus queridos, isto é um texto ótimo para estudar, para analisar, para dissecar, para que, pedindo ao Espírito Santo, nos ajude a assimilar e a pôr em prática o que aqui podemos ler. E em 1 João, capítulo 4, no versículo 20 e 21. Aquilo, estou há bocadinho já a tentar isto, Enoque. Quem não ama o seu irmão? Somos cristãos, somos muito tementes a Deus, muito certinhos, mas depois fazemos coisas inadequadas para com aqueles que são o nosso próximo, aqueles que estão próximo de nós. E isto é muito complexo. Ellen White diz, em Parábolas de Jesus, o amor precisa de ser o princípio motivador da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Mas eu gostava de ir aqui um bocadinho atrás, porque quando Jesus diz ao doutor da lei, faz isso e viverás, era como se Jesus estivesse a dizer-lhe que ele tinha capacidade para fazer. Não é? Mas, ao fim e ao cabo, ele deveria ter pensado, não é, que aquilo que
a lei reclamava era a obediência, era realmente amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, mas o que é que acontecia na realidade, não só com o doutor da lei, mas com o povo judeu? Eles tinham-se fechado sobre si próprios, eles apenas pensavam que eles eram o único objeto do amor de Deus. Era um povo escolhido. Exatamente. E como tal, não precisavam fazer nada, eram só beneficiar. E agora Jesus vai dizer, faz isso e viverás. Ou seja, agora é necessário que esse amor que neste caso, o doutor da lei expressa de uma maneira a Deus, de tal maneira, com toda a intensidade, que deveria agora ser manifesto na relação humana, uns com os outros. Muito bem. Enoque, diz que resumo de aplicação prática para cada um de nós hoje encontraste no estudo deste texto fabuloso do Bom Samaritano. Ora, todos nós conhecemos a história do Bom Samaritano. Fazendo assim uma rápida descrição, alguém que sai de Jerusalém, a caminho de Jericó. Como sabemos, Jerusalém está cá em cima, Jericó está abaixo do nível do mar, não é? E ele vai descendo e é assaltado. E de tal maneira é assaltado que lhe roubam todos os bens e o deixam moribundo à beira da estrada. E agora Jesus vai continuar a contar e a dizer o que é que aconteceu. Veio primeiro um sacerdote e olhou para o quadro, mas passou ao lado. Veio depois um levita e fez a mesma coisa. Viu, mas passou ao lado. E por fim veio então um samaritano. E é interessante porque Jesus vai buscar esta figura do samaritano, exatamente que era alguém que os judeus, ou era, digamos assim, uma classe de pessoas que os judeus consideravam como se fossem inimigos, como se fossem, não valiam rigorosamente nada. E é este samaritano que se enche de íntima compaixão por aquele que está ali moribundo, quase a morrer, e que vai tratá-lo dele. Vai levá-lo, vai primeiro tratar minimamente as feridas deste homem e depois vai levá-lo para uma hospedaria para cuidar dele, e ele vai seguir viagem, mas diz, atenção, se há uma coisa vocês tiverem que gastar para além do dinheiro que eu vou deixar, eu quando regressar da minha viagem eu venho pagar. Permite-me fazer-te uma pergunta. Há alguma explicação para esta atitude do sacerdote e do levita que tenha lógica? Alguma lógica nesta atitude deles? Não há lógica nenhuma. Até porque eles vêm de Jerusalém para Jericó, não é? Eles vão fazer o mesmo trajeto. Jerusalém é onde estava o templo. E eles saem, portanto, do seu serviço, não é? Normal, para Jericó. Portanto, mesmo que houvesse da parte deles este sentido de purificação, de não tocarem naquele que parecia que não sabiam se estava vivo, se estava morto, não é? Para todos os efeitos, eles tinham acabado o seu serviço. Poderiam muito bem ser uma mão auxiliadora para aquele homem que ali estava. Mas o preconceito e aquilo que eles conheciam em relação com a purificação deveriam estar completamente isolados à parte daqueles que eram desgraçados, daqueles que não tinham qualquer estatuto social, não é? E é neste contexto que Jesus vai revelar que, afinal, o amor a Deus tem que ser revelado de uma forma prática, não é? E esta é a lição mais importante que nós podemos tirar para nós próprios. Ao estudarmos esta lição, nós temos de descobrir aquilo que Jesus disse ao doutor da lei, faz isso e viverás. O doutor da lei teria que raciocinar, pensar e verificar que ele não poderia guardar nem fazer nada diante da lei, porque a lei já o condenava.
aquilo que ele precisava era de quem? Era exatamente de Jesus. Por isso é que Jesus vai dizer em João 15, não é? Que ele é a videira, nós somos as varas, e sem mim nada podeis fazer, não é? E depois o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, nós só podemos viver e querer viver aquela vida que é a vida abundante que Jesus trouxe para nós, não é? Quando Jesus ele veio e disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é que ele queria dizer? Eu vim trazer-vos a possibilidade de uma vida eterna comigo. Mas acontece que este doutor da lei, ele julgava-se muito senhor de si e capacitado para obedecer à lei, para fazer tudo rigorosamente, escrupulosamente em relação com a lei. E quando Jesus o confronta com este quadro do bom samaritano e o confronta com este homem que, sendo samaritano, trata, independentemente de quem era o homem que ali estava moribundo, se era judeu, se era samaritano, se era outra nacionalidade qualquer, aquele homem apenas agiu em função da situação, da necessidade do momento, não é? Será que nós podemos fazer a mesma coisa hoje em dia? Ter preconceitos com aquele, outro, e agir da mesma forma? Isto deve levar-nos a refletir. Mesmo nas comunidades religiosas, muitas vezes há uma agressividade, uma intolerância. Sim, infelizmente, muitas vezes dentro do contexto das religiões e sobretudo das igrejas cristãs, parece que há aqui uma competição de querer dizer que a minha é que é boa e a outra que não presta. E neste contexto nós podemos compreender que amar a Deus sobre todas as coisas é algo que o próprio Deus nos dá a possibilidade de viver graças a Jesus Cristo. Não há outra maneira de nós podermos realmente viver senão através de Jesus. Eu escrevi aqui como é que nós podemos resumir o sentido que Jesus quis dar a esta história. Jesus ensinou quem é o nosso próximo. É todo aquele que necessita de ajuda, seja próximo ou distante, família ou estrangeiro, nacional ou refugiado, cristão, hindu ou muçulmano, criacionista ou ateu. Todos são pessoas que Deus ama e quer salvar. E a pergunta é: e como é que nós os vemos? Não é? Temos a tendência, muitas vezes, de carimbar as pessoas no sentido, lá está o tal preconceito, que se eles não cantam a mesma melodia que nós cantamos, então há que pôr de parte, não é? E Jesus, nesse aspecto, Enoque, foi um exemplo em todos os aspectos. Mas neste aspecto, aqueles que eram os mal amados da sociedade, aqueles que eram os maus vistos, Jesus teve sempre uma atitude de restauro, de recuperação de amor. É porque, digamos assim, podemos qualificar Jesus como alguém que queria o bem a toda a gente. Não é? Ele misturava-se com as pessoas como alguém que queria o bem, correspondia às suas necessidades, procurava satisfazer as suas dificuldades, não é? e necessidades, e muitos deles se aproximavam pela doença, pelo sofrimento. Mas Jesus, depois de satisfazer as necessidades físicas, espirituais, ele agora fazia o convite, não é? Vinde, sigam-me. E esta é a diferença em relação com a história também do bom samaritano. Mais do que a vida de X anos aqui nesta terra. Ora bem. Queres proporcionar a hipótese de uma herança. E isso para nós deve ser uma esperança maravilhosa. Bem-aventurada esperança neste mundo em que vivemos. Mais alguma coisa então? Apenas concluir com a história, porque agora, depois deste quadro em que o samaritano
fez tudo aquilo que era possível fazer, Jesus volta-se para o doutor da lei e pergunta: qual destes é que foi o próximo? Não é? Jesus tinha que matizar muito bem a questão do amor ao próximo, não é? Mas o doutor da lei, em vez de dizer, foi o samaritano, não, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, até na resposta, nota-se o preconceito que ele tinha, e os judeus tinham, em relação com os samaritanos. Ora, aquilo que o Senhor Jesus nos pede a nós, como seguidores deles, é exatamente que nós possamos também corresponder às necessidades que hoje se apresentam na humanidade, não só emocionais, físicas, sociais, mas acima de tudo espirituais também. O Senhor Jesus quer servir-se de cada um de nós com o objetivo exatamente de proporcionar aos outros esse amor que deve ser genuíno, que deve ser manifesto como resultado do amor na vertical, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Mas depois de não ficarmos apenas na teoria, mas passarmos à prática, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. Muito bem. E a jeito de conclusão, ia dizer-vos uma frase do teólogo adventista que muito estimo, Roberto Badenas, em que escreveu: o amor não se teoriza, não é uma teoria, pratica-se. E Ellen White afirmou: cada ato de misericórdia feito aos necessitados, aos sofredores, é referido como feito a Jesus. Quando se socorre a um pobre, se simpatiza com o aflito, com o oprimido, quando se expressa amizade a um órfão, colocamos-nos numa relação mais próxima de Deus. Eu, quando estava a ler este pensamento que tu partilhaste agora, lembrei-me da nossa juventude e lembrei-me de quando, ao sábado à tarde, íamos até a casa de uma irmã que estava doente, ou de um irmão já bastante idoso, e estávamos ali, a juventude, não é? Ali ao pé dele, cantávamos alguns hinos, falávamos um bocadinho de Jesus, partilhávamos o amor que sentíamos pelo nosso irmão, e isto fez-me lembrar exatamente esses momentos, porque da mesma maneira que quando éramos jovens, os jovens se dispunham a fazer este tipo de visitação, digamos assim, hoje o Senhor deseja que cada um de nós, na sua esfera de ação, no seu dia-a-dia, e lá vou eu falar outra vez dos banhos da Albarquel. Isto porquê? Porque cada manhã que eu saio com a Armida para irmos até à praia de Albarquel e fazer o nosso mergulho, encontramos pessoas e costumamos cumprimentá-las, mesmo aqueles que nós não conhecemos. Bom dia! E muitos deles ficam assim um bocadinho espantados. Quem é aquela senhora? Quem é aquele senhor? Mas o que é certo é que através do nosso sorriso, da nossa maneira de estar, podemos comunicar um bom dia para a pessoa e desejar que aquele dia seja um dia realmente feliz. Ora, é nestes contextos, cá está o tal estilo de vida, não é? Que nós devemos partilhar e sempre ter uma palavra, sempre ter um gesto, uma atitude, quando alguém que está ao nosso lado precisa, não é? Um dos grandes problemas da humanidade hoje em dia são os problemas de foro mental. E aí temos as ansiedades, as depressões, quantas pessoas se suicidam pela solidão. De maneira que procuremos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar. Cada vez estamos a perder mais, meus queridos, o hábito de nos visitarmos. Nem sequer agarramos no telefone para falar, mandamos uma mensagem. É mais rápido e mais prático.
Nada pode dispensar o contacto físico, o toque, o olhar. Procuremos dominarmos este estar social que é muitas vezes perverso. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E eu termino com uma parábola rabínica, que diz que um velho mestre perguntou um dia aos seus discípulos acerca do sinal concreto que os levaria a entender que a noite tinha terminado e tinha chegado o dia. Um deles arriscou e disse: eu penso que é quando nós conseguimos distinguir uma oliveira de uma figueira. E o mestre disse: não é. Olha, acha que é quando nós, ao longe, podemos distinguir uma cabra de uma ovelha? Não, também não é. E muito tranquilamente o mestre respondeu: quando, ao olhar no rosto de um qualquer ser humano, reconheçam nele a vossa irmã ou o vosso irmão, então já amanheceu para vós, porque até esse momento, no vosso coração, ou seja, na vossa mente, ainda era noite. Meus queridos, estejamos atentos àqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, no local onde trabalhamos, a entrar e a sair do prédio onde vivemos, na nossa comunidade religiosa. Observarmos o olhar das pessoas, a postura das pessoas, a posição como estão. E muitas vezes isso leva-nos a perceber que por trás de um está tudo bem, não está nada bem. Há uma tristeza, há uma preocupação, há uma luta, há uma angústia. Então, mesmo que sejam pessoas muito diferentes de nós, mesmo que na nossa mente surja aquele preconceito terrível, possamos, lendo a palavra do Senhor, orando, suplicando a presença do Espírito Santo, vivermos um cristianismo prático, um estilo de vida, agindo em favor, demonstrando o amor de Deus para connosco. Foi um prazer estar convosco.